Fala galera, tudo beleza? Cadu Lopes na área, trazendo mais uma análise de Jujutsu Kaisen. Como sempre, estou aqui com meu grande amigo, Professor Marqueri. Fala, professor. Fala galera, um episódio muito legal. Fala, Cadu. Eu só pego assim, a primeira frase em japonês que destacou foi Shino Toki Hitori Dayo. Ou seja, na hora de morrer, você morre sozinho. Vamos que vamos. Exatamente. E junto também, aqui participando pela primeira vez, junto com a gente, das análises de Jujutsu Kaisen, Marcelo Neves. Fala, Marceleza! Fala, pessoal. Esse episódio hoje foi muito nostálgico porque me lembrou muito de Pokémon e os Diglets. Aqui você vai ficar sabendo tudo sobre esse episódio, teremos muitos spoilers, então se você já assistiu ou se você não se importa com spoilers, sejam bem-vindos aqui à análise de Jujutsu Kaisen, episódio 23. Aqui nós vamos falar tudo o que você não entendeu sobre o passado de Fushiguro, porque como a legenda é muito rápida, como o episódio é muito dinâmico, pode ser que você tenha perdido alguma coisa sobre esse passado, que é um passado muito triste. Aliás, que episódio, senhores! Finalmente, depois de quantos episódios, esse desgraçado desse Megumi soltou finalmente um grande poder, um poder especial. Mas isso é daqui a pouco. Mas antes disso, você tem que fazer o quê? Você tem que se inscrever no nosso canal, você tem que tocar no sininho pra fazer o quê? Parte desse clã aqui do Caducando. Seja um Caducando junto com a gente aqui, beleza? Então, compartilha também no Zap com a galera. Vamos lá, vamos falar de Jujutsu Kaisen. Galera, então a gente começa o episódio, cara, com uma cena muito bacana de porradaria do Yuji já descendo o cacete naquele feto amaldiçoado. Um começo muito bom para um episódio que encerrou ali no episódio 22. Bem animado, né, senhores? Cara, ele já começa o episódio mostrando toda a evolução dele que ele ganhou com aquele curto período em que ele esteve com todo, né, cara? Assim, você nota que digamos assim, o nível de combate dele, não só de força, mas de técnica, aumentou exponencialmente num período muito curto, sabe? Então, poxa, você olha assim e ele tá realmente com a mesma pegada que ele tava na luta daquela época, né? Jujutsu manda aquela coisa bem assim, no início pra te pegar, né? O episódio começa rápido, começa com uma luta boa, né? E assim, eu gosto muito da Kokisaki, cara. Ela já começa mandando ali o feitiço, boneco de palha, ressonância. Porra, foi muito louco, né? Pena que a participação dela foi curtinha, né? De repente ele já tira ela da jogada, eu fiquei triste nessa hora. Ela já tá mostrando um poder, o poder que ela usou também, né? É a mesma coisa que o Marcelo falou. O Yuji, ele aprendeu com o todo, né? Aprendeu na luta com o todo, ela também aprendeu a fazer esse golpe aí, que é meio que um shotgun, né? Ela usa vários pregos aí contra os inimigos, né? E aí parece aquela cena de Guacamole, né? Lembra daquele joguinho que tinha no fliperama, que você fica batendo? Eu acho que foi uma referência aí. É isso mesmo, é realmente copiando, né? Eles sempre adoram usar topeira nessas coisas japonesas e outros bichos, né? Então realmente foi bem uma cópia. E aí é legal, que aí logo depois, né, Cadu, já vem ela sendo um terceiro elemento chegando, né, de repente, não é isso, galera? Chamou muita atenção, quando ela foi puxada pelo personagem que vai ser introduzido nessa hora, como ela tava muito tranquila pra lidar com a situação. Se você pegar ela lá atrás, no episódio 4, mais ou menos, quando eles tiveram aquele rolê lá no domínio foi expandido lá no início, ela pegou uma situação que ela ficou sozinha encarando uma maldição e ela tava absolutamente nervosa. Agora não, ela já tá com outra tipo de pegada, que ela já passou por muita experiência agora, então ela, já tá surrada agora, mano. Tanto que na hora que ela pega ali, ela mantém um plano, né, cara? Ela tá sendo absorvida, séria, e fala assim, não esquenta, bate na topeira. Cara, se concentra legal, aí que eu me viro pra cá. Cada um por si. Faz aí que eu faço aqui, né? Já vem, isso emenda com o que a gente vai ver mais pra frente. Com a fala do Gold, que a gente vai ver depois. Inclusive, você nota que, assim, o Megumi é que ele tá mais preocupado em relação com as pessoas, né? Ele demonstra isso constantemente, né? Quando você vê que outras pessoas estão em apuros, ele fica muito preocupado. Isso a gente já viu em outros episódios também. Só que aí nesse episódio é que a gente vai começar a ver ele se soltar. Mas antes disso, a gente vê realmente quem que é o personagem que segurou Nobara, né?
que é um personagem estranho pra caramba, vocês batizaram de um nome. Primeiro eu acho que era o Santana. O Santana é um personagem da segunda temporada de Jojo. É o vilãozão Cara, lá. Eu vi aquele negócio que eu falei, o pessoal chamando esse personagem de Vera Verão no Twitter. Sacanagem. No Twitter, cara. Estranho o personagem, porque ele vira e fala pra Nobara que se ela quiser fugir, pode vazar, que não tem problema com ele, que ele não gosta de ferir mulheres, né? Não, e legal que assim, ele é muito referência de Jojo Bizarre Adventure, sabe? É muita referência. Você vê os personagens de Jojo, parece muito com ele, bem a bizarrice, o músculo. Tem certeza que o cara pegou baseado nisso. E aí, realmente, nesse momento ele revela que o plano é outro, né, Marcelo? Exato, cara. E, velho, é muito engraçado, porque, como tu falou, as referências dele, a posição, e aí todo aquele flash. Cara, é muito Jojo isso, velho. As cores, eu ficava... com 4 cores ali, ó. 4 cores. Ficava... Jojo com 4 cores. Eu fiquei olhando assim, meu irmão, velho, é um crossover, velho. É um crossover isso aí. Isso foi meio bizarro mesmo, cara. E aí, mais à frente, a gente vê o Fushiguro conseguindo destruir ali as topeiras, né? Ele até acha que, pronto, acabou, já vai liberar ali. Só que ele percebe que o perigo não acabou quando aparece um personagem que a gente já viu, que é aquele personagem que é muito parecido, inclusive ele fala isso, com aquele da luta dentro do presídio, né, cara? Aí eu já falei, fudeu. Foi explicado, né? Foi bem explicado que, assim, ele é a manifestação de quem absorve o dedo do Sukuna. Não é o mesmo. Mas ele absorveu o dedo do Sukuna e ficou parecido com a mesma maldição de antes. Só que a forma dele de encarar agora tá muito mais profissional, muito mais sério do que o medo que ele passou antes, né? Sim. Tanto que dessa vez, aí a gente vai comentar com mais detalhes aí na frente, ele vai realmente demonstrar, né? A gente vai começar a ver depois disso aí todo o background dele, né? A história real dele, né? Assim, parte dela, né? Não toda, mas pelo menos a gente vai passar a entender, né? O que é essa conexão que ele no episódio, acho que foi no 18, ele diz ter rompido, né? Com o Zenin. Agora a gente entende o que é isso, né? E aí o pau começa a cantar e o Fushiguro, ele se vê numa sinuca de bico, tanto que nesse momento aqui que você tá vendo na tela, é um momento que ele começa a lembrar do treinamento que ele teve com o Gojo, e começa a sacanear com a cabeça dele, né? Fala que o Yuji, ele se solta mais, que o Megumi é um cara mais paradão, mais concentrado, né? Ele não é muito de, vamos dizer assim, sair um pouco do limite dele, né? Ele usa exatamente essas palavras. Eu não disse que você não leva as coisas a sério. Eu disse que você não sabe como levar a sério. Exato, É super diferente. Exato, e ele fala assim, tem uma diferença muito grande entre morrer para vencer e correr risco de morte para vencer. E aí que tá o ponto, né, dele ali. O ponto que ele tem que masterizar é essa linha. Não querer simplesmente morrer, o Megumi não querer morrer para poder salvar os outros. Mas não, se arriscar sua vida para salvar os outros. Você nota isso, professor? Inclusive, por exemplo, o Yuji, ele passou por isso naquela quest que ele fez contra o Mahito. Tá ligado? Porque durante aquela quest, aquela missão, o Nanami, pronto, lembrei, Nanami, comenta, né, que todos os feiticeiros Jujutsu, eles estão sempre numa linha muito tênue perto da morte, e que eles têm que aprender a lidar com isso sempre. É uma das lições que ele dá ao Yuji naquela época, e que o Fushiguro tá começando a entender isso agora. Exato, Sim. E a frase mais legal pra mim é a que eu falei no início. Shino Toki, na hora de morrer, Hitori Daio. Shino Toki, Hitori Daio. Na hora de morrer, você tá sozinho, cara. Isso que ele em cima fala aqui, ó. Se você for morrer na batalha, você tá sozinho. Então tem hora que você tem que ser individual, não adianta querer ser coletivo o tempo todo. E é isso que eu tentou passar pra ele. Você pode ter mil companheiros. E aí, nesse momento, a gente vê uma das ações mais espetaculares do anime, porque era uma coisa que a gente tava esperando muito. E assim,
uma mudança de personalidade do Fushiguro, né? Que é um cara sempre centrado. De repente ele começa a dar umas expressões bizarríssimas e a soltar esse especial dele que ele batizou de... O incompleto Jardim das Sombras Justapostas. Ah, aí ó. Mas é interessante como ele já fala, né, que o poder é incompleto. Sim. Que, mesmo assim, eu vou mandar isso aqui, e durante a execução do poder, ele tenta a melhor interpretação daquele feitiço. É interessante, né? É uma arte. Ele tem que interpretar o feitiço e a forma de utilizar ele. E como ele usou uma vez só, pelo menos o tempo que a gente viu, né? Talvez tenha uma explicação mostrando no passado ele usando. É o que a gente vê que ele tá aprendendo usando. Sim, expandir o domínio, né? Que é um dos poderes mais fortes do Jujutsu Kaisen, é quando o personagem ele cria esse domínio, né? Esse domo em volta. Só que o dele, ele só consegue fazer, pelo que deu pra ver ali, a parte de baixo, né? Foi até que eu comentei durante o React, que lembra um pouco o que a Mia faz, né, com a espada. Só que ela faz um minúsculo, assim, de 2 metros e pouquinho, né? Uhum. Que aí qualquer coisa que entre nesse espaço, ela em tese consegue acertar com a espada. No caso, ele fez um bem maior, né? Tipo igual o do Gojo, né? O do Gojo foi gigantesco, né? O Gojo pega uma área absurda com o dele, né? É o Gojo, né? O Gojo, na verdade, ele consegue fazer na verdade, que é pequeno, porém ele é tão bem construído que ele consegue se sobrepor a todos os outros. Isso. É muito forte, cara. E aí a gente vê o Cão Divino Totalidade, né? Que... Os John Talben. Direto do Darkstalkers, né? Totalmente. John Talben do Darkstalkers destrói aí a maldição especial com um rombo no peito. Coisa linda, episódio maravilhoso, senhores. Cadu, e ele fala assim, ó. Você que tá assistindo o Slime aí, ó. Parece com o Hanga do Slime, cara. Parece o Hanga. Lembra também mesmo. E outra coisa. Interessante, cara. E ele fala assim, que pegando ele desprevenido, o poder que deu uma arranhadinha na Hanami iria destruir totalmente esse monstro. Então, a Hanami tava um nível muito acima do que essa maldição que tava aí. Eu lembro no episódio que tem a Hanami e o jogo conversando, né, com aquele outro feiticeiro. O jogo pergunta a ele mais ou menos assim, eu sou equivalente a mais ou menos quantos dedos do Sukuna? Ele responde assim, tu deve valer mais ou menos uns 4 dedos, ou coisa assim, ele responde. Eles classificam eles dessa forma, né? E aí, por exemplo, essa maldição aí tá o quê? Tá com um dedo só, né? Então ela é claramente mais fraca que o Gojo, que o jogo. E a Hanami, ela já é um pouquinho acima do jogo, né? Então, assim... Você sabe claramente que esse bicho ele é mais fraco que a Hanami. Por conta eu peguei essa referência lá daquele episódio que eles estão conversando dentro do restaurante, que todo mundo começa a pegar fogo e tal. Mas essa daqui é mais forte que o cara da prisão, ele fala também. Então, assim, é um bicho forte, é um inimigo difícil de ser combatido. E aí ele consegue salvar o dedo e a gente começa a ver mais do passado do Fushiguro, né? Que aqui fica a explicação pra galera que ficou meio perdido. Porque isso daqui já foi falado no episódio anterior, né? O 22, a Obediência Cega 1. Que fala, até tá zoando, né, professor? O cara é o maior revoltado, né? Saiu dando burdoada em todo mundo lá da escola, principalmente dos caras mau caráter, as pessoas que são o que fazem bullies, os delinquentes da escola. Achou o Yosuke Urameshi nele, né? Total. A gente fala todo o episódio, Marcelo, que a gente faz análise, a gente fala que tem muito Yu Yu nisso aí. E ele tá muito Yu Yu mesmo. E é o legal a explicação da regra da malandragem, né? Ele expande pra regra de comportamento que pode trocar o verbo de matar qualquer coisa. Mas basicamente a regra dele é assim: se você não me mata, eu não te mato. E se for isso, nós estamos bem. E é legal que aparece aquele zelador tiozinho também nessa hora, né? Com a filha do cara lá. O zelador que aparece no episódio anterior, né? O velho, coitado. Vai fazer o quê? Olha o velho ali, ó. Cara, mas que colégio que só tem vagabundo. Bela cabeleira. E aí a gente vê um pouquinho mais também sobre o passado da Tsukumi, né? A irmã, que a gente descobre que não é uma irmã, né? Uma meia-irmã.
né? Que foi da junção da mãe dela com o pai dele, que eles acabaram crescendo juntos, né? Mas eu acho que nessa parte da vida deles aqui, com essas idades, eles já não estão... Eles estão sendo cuidados pelo Gojo, né? Como a gente vê mais à frente, né? O Gojo explicando sobre o passado do Fushiguro e da Tsukumi, né? E principalmente sobre a questão do Gojo, a cara dele de maluco. Que protegeu o Fushiguro do clã Zein, um dos principais clãs aí do universo de Jujutsu, e que esse menino, ele foi, na verdade, o pai do Fushiguro, saiu do clã Zein para poder ter o Fushiguro e de repente ele sumiu no mapa. E o Fushiguro ia ser vendido de volta pro clã Zein, porque o Fushiguro ia ser utilizado como uma arma, uma carta, como o Gojo diz, pra meio que destruir o clã Zein. Muito louco isso daí, né, Marcelo? Não, cara, eu fiquei de cara com essa... ele até comenta, né, na falta de tato do Gojo nessa coisa, porque, velho, imagina uma criança, você explicar uma situação dessa e a criança ficar, cara, eu sou uma mercadoria, é isso? Cara, esse garoto, ele tem problemas e vai precisar de um psicólogo pro resto da vida. É trauma pra mais de metro, né, professor? E mais legal, cara, que tem toda uma filosofia também. E aí você percebe que as coisas humanas, cara, são iguais no mundo todo. Quando ele fala ali que ele odeia gente ruim, né? A imaginação e a empatia dessas pessoas é como um lote vazio. Cara, você olha assim, pô, isso aqui tem do meu lado, os japoneses estão falando isso. Igual esse mundo, né? Cara, ele não só odeia gente ruim, como ele odeia gente boa que releva, né? Essas pessoas boas, elas relevam as pessoas ruins, né? Tem uma coisa interessante pra falar sobre o clã Zenin, que ainda não foi apresentado no anime, mas isso não é bem um spoiler, só explicar como é que funciona a estrutura, né? E os Zenin, eles meio que são considerados, entre aspas, né, como se fossem um dos clãs fundadores das escolas Jujutsu, né? E aí, na hierarquia, quando chega na classe especial lá em cima, em tese, existem dois tipos de classes especiais. Uma, que é quem tem por direito, que é do clã Zenin, que são 4 pessoas do clã Zenin, e existe uma outra classe que é chamada classe especial 1, que aí é onde entra quem não é do clã Zenin, que aí tá o Gojo, a mestra lá do Todo, e outros, aquele estudante que tá no exterior, que é comentado, né, que é um senpais aí do Fushiguro, né, e um outro quarto também. Aí eles são considerados classe especial 1, né, porque eles não fazem parte do clã Zenin. E aí o clã Zenin separa. É como se fosse assim, apesar o próprio clã Zenin no passado, o próprio Gojo comenta que já tentaram matar ele quando ele era adolescente, quando o potencial dele de superar o clã Zenin. E aí por isso tem essa separação, tipo, 2 categorias especiais pra não misturar o Zenin com a, digamos, com a plebe da parada, sim, sabe? A Maki e a Mai são do clã Zenin, não são? São. São parentes, é isso que eu tava falando, né, professor? A gente viu muito por cima, né, que elas são do clã Zenin, né? São gêmeas, inclusive, né? Você até explicou que foi a Maki, né, que saiu do clã, enquanto a Mai ficou, né? E a Maki saiu pra poder se provar. Porque o clã já tinha desistido dela, na verdade, né? O clã, ele viu que ela, não, digamos, nasceu, entre aspas, sem talentos naturais, né? E aí exatamente, então ela teve que adquirir na marra, né, o potencial dela utilizando as armas. E pra conseguir fazer isso, ela teve que sair do clã porque o clã não precisava ela fazer. Tanto que ela está presa na classe 4 porque o clã não autoriza ela a subir. Mesmo sendo super forte. Aqui mais pra frente no episódio, a gente realmente, professor, era o que a gente estava falando no episódio anterior, que essa maldição é uma maldição, mas a Tsukumi, né, a irmã do Fushiguro, ela estava em coma, induzido por uma outra maldição, né, mano? Ela estava bi-amaldiçoada ali. Legal essa frase que tá aí, inclusive. Essa frase que tá aí é o que você estava falando antes, né? Quem vê o ruim e deixa o ruim passar, Fushiguro também acha péssimo, né? Fushiguro acha também tão ruim quanto aquele que é pessoa ruim. E a gente tem a explicação. Porque liberou a maldição e ele ficou pensando, mas eu acho que minha irmã ainda continua amaldiçoada. Porque tava na cara que era uma maldição sobre outra maldição.
Então ele sabe que por mais que ele tenha resolvido o problema nesse momento, a irmã dele ainda não está salva. Então, tem uma segunda coisa ainda em aberta que ele vai ter que descobrir o que é ainda. Exatamente. E aí, nós temos mais no finalzinho do episódio, a Nobara já querendo sair no tapa com esse personagem aí, que é o Não, meu, na marretada, assim como no filme Old Boy, meu amigo. Essa daí é... Essa é porreta, essa mulher aí é fera, mano. E aí tem uma coisa bem interessante que, no meio da treta, né? Estava começando a sair no tapa, ele foge correndo, olha, você não pode ver minhas costas, você não pode ver isso, não pode ver aquilo. Aí, de repente, aparece quem? Engraçadíssimo. Mais estilo Yusuke. Ele, opa, eu não queria ter visto isso. Começa a ver o negócio, tipo, o cara fica puto, mano. Fica puto. Não, até a maldição, cara, fica pasma com a parada. E a gente descobre que eles são irmãos, né? São maldições irmãs, não sei se é pela absorção do feto ou o que é, mas essa carinha, isso é típico de coisa de Jojo Bizarre de ver. É horroroso, cara, é horroroso. Sim. Esse cara deve dormir de bruço, né? E outra coisa, explica o cheiro ruim que eles estão falando o tempo todo. Cheiro de podridão. Ele não fala que é um cheiro de podridão. É o cheiro de sangue, né? Vem aqui, nas costas, exatamente. É o sangue maldito. Irmão, cara, é muito engraçado que até a maldição, cara, fica impressionada com a parada. Se você volta 2 segundos aí, você vê que a maldição tá tão impressionada quanto o Yuji, cara. Mas aí tá ele fala que é irmão, cara. Mas quando ele faz a técnica, ele fala assim, feiticeiro podre, arte suprema, rei das asas. Assim... Um negócio meio assim, ele é um feiticeiro que era um humano que absorveu e tá meio humano ainda, fica essa coisa meio no ar, né? Nesse momento, por um momento, eu pensei que ia ser uma parada lá Tokyo Ghoul, sabe? O cara tem um Kugumi saindo, sabe? Tá ligado? Faz uma cauda, né? E aí, senhores, tem ali o passeio Jujutsu, o Yuji acha que o Fushiguro tá sendo chavecado e os caras vão ao resgate do amigo para atrapalhar o rolê. Cara, tudo. É o famoso amigo empata foda. Esse empata foda pra caralho. Agora, o mais surpreendente não é esses dois, Zé Ruela. O mais surpreendente é a porra do Gojo, que chega com um professor de violino. Que zoeira, velho. O japonês adora colocar o cara com roupinha branca, bonitinho. Aí, isso daqui pra mulherada que curte esse daqui é... Bora. Olha lá, brilha estrelinha. Você vai dominar esse povo. Maravilhoso. Cara, se eu chegar aqui no escritório do lado desse jeito com a minha esposa, meu amigo, cara, ela vai ficar muito louca, vai olhar assim, que porra é isso? Pois é, o que você tá assistindo? Eu vou começar a checar essa porra desse Crunchyroll, velho. E na verdade a moça, ela tava pedindo era a direção, né? Onde que fica tal coisa, como é que eu chego no metrô, né? E não era nada de chaveco, aí os caras meio que desanimam e vão embora e o Yuji toma porrada. Próximo episódio, professor e Marceleza vai ser o quebra-pau do Yuji e da Nobara contra esse cara podre aqui, né? Cara, mas eu já fico triste, cara. Poxa. Aí vai ter que esperar aí, sei lá, um ano pra uma segunda temporada. Poxa. Mas calma, tá chegando Demon Slayer, tá chegando Shaman King, tá chegando os Eden Zero, tem bastante coisa esse ano pra gente curtir. Eu vi, tava olhando ainda agora o My Anime List, eles já até atualizaram, né, do que vai começar agora da próxima temporada, né, a temporada de primavera, né. Primavera tá chegando já. Exato, aí já atualizaram lá. Vai até o 26? Não, 24 mesmo, não? É 24? Mas eu tô... Pera, deixa eu abrir aqui. 24, ele tá por enquanto, tá marcado aqui como 24. Nessa hora, cara, nessa hora que eu leio. Aí eu não consigo ler, eu não consigo deixar de ler, porque, porra, ficar um ano esperando, eu não aguento, cara. Aí eu leio. Eu não consigo. E a gente encerra essa análise de hoje falando o seguinte, professor. Episódio 24, a origem da obediência cega 3. Eu conheci o outro mundo por querer. Marcelo saiu.
Ai, cara, eu falei um pouco mais rápido. Falhou, mas foi. Galera, muito obrigado. Porra, muito bacana poder fazer essas análises com vocês, agora com o Marcelo, né, integrando aqui o nosso time. Lembrando que domingo agora a gente tem um react de pelo menos 1 hora de duração de Shingeki no Kyojin. Por quê? Porque teremos um episódio duplo por conta do que aconteceu com o terremoto no Japão. Terremoto. Se a gente tiver uma oportunidade aí, quando estiver conversando no episódio 24 aí de Jujutsu, eu tento explicar um pouquinho o esquema das cores do Gojo aí. Fechou. Tem coisa bacana ali em relação. Com ele, da explicação das cores, só isso. Fechou. Cara, pegar um dia, a gente senta e troca ideia sobre isso. Beleza, tem umas paradas bem bacanas, porque toda a construção dos golpes dele é baseada em cores, né? Então... E tem uma certa ligação até certo ponto com o caoísmo, tá ligado? Então é bem bacana pra gente rolar um caducando ocultismo aí. Fechou. Galerinha que assistiu até agora, muito obrigado. Domingão. Que horas, professor? Que horas que sai o episódio? Já saiu o horário? 15 para 6. Mas vamos ficar de olho, porque hoje o Jujutsu enganou a gente. Então a gente vai ficar olhando pra ver se vai sair mais cedo. Se sair mais cedo, a gente já entra. Eu tava lavando a louça quando vocês me avisaram que saiu. 3 horas, saiu antes, mas faz parte. A gente fica esperto e faz aqui as análises pra vocês. Valeu, galerinha. Um abraço, até a próxima. Se inscreve no canal e compartilha com a galera no Zap, hein? Fui!